Aconteceu uma tragédia no Nepal e todos os jornais, no YouTube e televisão estão falando nisso, né? Centenas de pessoas morreram em uma avalanche que teve lá no Nepal, que destruiu cidades inteiras. O Nepal é um país bem pequeno, né? Que fica espremido entre a Índia ao sul e ao norte o Tibete, que pertence à China. Na verdade, o Tibete já foi uma região, um país autônomo. Hoje pertence à China, né? É dominado pela China. A princípio disseram que teria sido um terremoto que aconteceu na região e por isso ocorreu a avalanche. Depois foi desmentido dizendo que não existiu terremoto. Houve sim um tremor de terra, mas foi devido à avalanche, ou seja, depois da avalanche foi que teve o tremor de terra. Toda a tragédia aconteceu no Nepal, mas o acidente em si aconteceu na China, porque toda a montanha que fez o desmoronamento, ela fica do lado da China. E as cidades por onde ocorreu a enxurrada de lama fica do lado do Nepal, porque como fica na divisa, a montanha fica de um lado e a cidade fica do outro. E eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Primeiro vamos ver aqui as notícias, olha só. Tragédia no Nepal, enxurrada e avalanche na fronteira com o Tibete matam mais de 150 pessoas. Acompanhe. O Tibete é uma região que agora está dominada pela China, tá? Incidente na fronteira entre o Nepal e o Tibete deixou dezenas de mortos, centenas de desaparecidos, entre eles mais de 500 turistas. Equipes de emergência trabalham na busca por vítimas e sobreviventes. Acompanhe ao vivo as últimas informações e notícias da tragédia. Como eu já falei, o Tibete não é mais um país soberano, né? Ele foi dominado pela China e agora tudo ali pertence à China. Essa primeira imagem aqui mostra exatamente isso. Olha só, veja que aqui está escrito em chinês, tá? Tudo aqui está em chinês, não é na língua do Nepal. Veja que a água que vem, ela vem de lá e depois ela passa para o lado de cá, que é bem na divisa, tá? Então vamos ver aqui. Repare que tudo é destruído. Esse finalzinho aqui, deixa eu mostrar novamente esse finalzinho aqui, olha só. Veja aqui na parte... Peraí, Aqui. Essa parte aqui, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco onde é que fica, tá? Vamos ver se tem mais vídeo aqui. Aqui tem um vídeo. Você analisa bem que a língua do Nepal é a língua parecida com o indiano, não é parecida com o chinês, tá? Eles sempre colocam Nepal e Tibete. Não é Nepal e Tibete, é Nepal e China. Não existe mais Tibete, agora é China. Mais de 500 turistas estão desaparecidos no Nepal. Entre eles, 133 indianos, 54 americanos, 33 britânicos e mais de 100 nepaleses. Até o momento, não há registro de brasileiro entre as vítimas. No Tibete, pelo menos 3 pessoas morreram, 265 estão desaparecidos, segundo a imprensa estatal chinesa. No Tibete não aconteceu praticamente nada porque tudo ocorreu dentro das linhas do Nepal e não dentro do Tibete. O Tibete foi só a enxurrada. A lama veio todinha da região do Tibete, né, que é a região da China, e partiu para o Nepal. Porém, nessa região da China não tem nada, só tem a montanha. A cidade fica do lado do Nepal. Minha casa desabou, minha irmã está desaparecida. Vamos ver se tem mais algum vídeo aqui. Aqui a cidade em si, aí. Aqui passa um rio, aqui no lado passa um rio, e a cidade fica à beira do rio. Mais um vídeo aqui. Tudo foi destruído. Não ficou nada sobre nada. Cidades inteiras aqui, o vale todinho, aí. Aqui as imagens de lá. Olha aqui esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui mostra como a força da água aí. Deixa eu aumentar aqui para ele. Não sobra nada, velho. A água tem uma força absurda, leva tudo. Olha mais um aqui. Aqui, Nepal fica espremido. Do lado do norte fica a China, que é só montanhas, e do lado do sul fica a Índia. Nepalês, o idioma, né, que é muito parecido com o Hindi da Índia. Eu acho que não tem mais vídeo não aqui. Tem só as imagens mesmo. Já mostrei já, mas vamos ver de perto. Olha como destruiu essa parte aí onde estão os ônibus, aí. Olha a força. Não sobra nada. Não sobra nada. Aqui é a TV da China, é CCTV, que é a estatal da China. Pronto. Vamos ver aqui agora esse Instagram aqui. 9 da manhã, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Fila de caminhões esperando para cruzar. Expediente normal na alfândega de Girong. A câmera de segurança
pega o instante em que uma parede de lama entra de lado no enquadramento. Em minutos, o posto de fronteira inteiro deixa de existir. A água desce o vale do rio Boticoche, leva a ponte, leva a estrada, leva pelo menos 2 hidrelétricas. Cobre casas rio abaixo, em Nuakchot e em Dadin. O Conselho de Turismo do Nepal montou uma lista preliminar de viajantes cujo paradeiro está sendo verificado. São centenas de nomes, a maioria estrangeiros. Falta explicar o que derrubou aquela montanha. O governo respondeu ainda no mesmo dia. O chanceler Shishir Kanal disse ao parlamento que um terremoto provocou um grande deslizamento e que o deslizamento bloqueou o rio. Só que o catálogo sísmico da região tem um evento só naquela manhã. Magnitude 4,4. Pequeno demais para arrancar uma montanha. Dave Petley, do blog de deslizamentos da União Geofísica Americana, diz que a leitura está invertida. Segundo ele, o sinal não é a causa. É a própria avalanche de rocha e gelo sendo gravada. O chão não tremeu antes. Tremeu por causa disso. E esse vale já tinha feito isso. O Centro de Pesquisa da Montanha, sediado em Katmandu, aponta que o mesmo afluente já inundou 2 vezes. O intervalo foi de 14 meses. Petley escreve que o risco desses colapsos é subestimado e que as grandes hidrelétricas do Himalaia são destruídas por eles de novo e de novo. O ponto de origem foi achado por satélite. A imagem de 25 de agosto mostra a montanha. A do dia seguinte, não. Curta se isso te chocou. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês onde é que fica isso. Vou puxar o mapa aqui e vocês vão ver que não foi terremoto. Então vamos lá. Aqui está a China, o Nepal está aqui, aí. E vamos pro vale onde aconteceu. Deixa eu achar aqui a montanha que aconteceu, tá? Aqui. Esse rio todinho aqui, aí, que corta aqui, até cortando o país todo, aí. Corta de norte a sul do país até sair aqui. Mas a tragédia aconteceu bem na divisa aqui, aí. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui, isso aqui é uma montanha. Foi essa montanha aqui que desabou, tá vendo aqui? Veja que tem um rio de um lado e tem um rio de outro lado. E a montanha bem gigante aqui no meio. Aqui existem obras que são feitas pelo governo chinês. Tudo isso aqui são obras que são feitas pelo governo chinês. Existem várias barragens aqui também, todas elas da China. Na parte do Nepal não existe nada, porque o Nepal é um país pobre. Ou seja, tudo que está sendo feito aqui são os chineses que estão fazendo. Você pode ver que aqui existe cortes, olha. Olha essa montanha aqui, aí, de corte. Isso aqui é uma estrada que desce, que começa aqui embaixo, aí, vai até o topo da montanha. Tudo isso aqui, chineses que fizeram, tá? Veja aqui, foi a mesma montanha que caiu, aí, a mesma montanha que desabou. Aqui, essa estrada todinha aqui, aí, vai até o topo da montanha, tem até uma cidadezinha aqui, aí, que talvez seja uma região militar, porque como é em cima da montanha, eu acredito que não seja uma cidade, seja uma região militar. E essa estradazinha, ela vai cortando até o topo da montanha. Essa montanha é muito alta. Vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? O Nepal é aqui embaixo, aí. O Nepal é embaixo. A parte de lá é toda da China, tá? O Nepal é aqui embaixo. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver a divisa onde aconteceu toda a tragédia. Tá vendo isso aqui? É aquele prédio que eu mostrei, que tem os nomes chineses aqui. Essa parte aqui é onde estavam os ônibus, que eu falei, os ônibus que foram arrastados, tá? Nesse prédio aqui só existe nome chinês. Então, o prédio pertence à China, então, tá? Pertence à China. A montanha, a água, ela vem desse lado e também vem desse lado aqui. E desce aqui, aí, sentido o Nepal, onde vai arrastando o país inteiro de uma ponta a outra, de norte a sul. As hidrelétricas que existem são para cá, aí, são para a China. Subindo aqui para a China e subindo esse outro lado aqui também, que é para a China. E essa montanha ela é muito alta. Vou mostrar para você aqui, aí. Olha só a altura dessa montanha. Vocês estão vendo aqui que montanha alta? A montanha ela não é só do lado da China não, tá? Ela é do lado do Nepal também. Do lado do Nepal também tem montanha lá. Aí. O Nepal é seguindo aqui. Daqui para lá é tudo o Nepal. Mas a divisa é aqui. Aqui os rios se encontram. Esse rio que vem e esse outro que vem aqui se torna um rio só aqui e desce o Nepal inteirinho. Já desce cheio de montanhas ainda. Aqui essa região todinha é montanhosa, tá? Então, deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui. Aqui. O rio vai descendo e vai parar lá na Índia. Aqui ele tem uma outra divisãozinha aqui. Deixa eu botar aqui pronto aqui. Tem outra divisãozinha aqui. Aqui é outra perna de outro rio que desce aqui, aí, e encontra com ele também. Ele vai aumentando. O rio vai crescendo e ele continua descendo, tá? E aqui tem estradas também que sobem aqui as montanhas, aí. Isso aqui é tudo Nepal. A tragédia aconteceu aqui, bem na divisa da China com o Nepal. E foi essa parte aqui que foi totalmente destruída, né?
Toda essa parte aqui aí, foi totalmente destruída, porque a montanha que desabou foi essa daqui, aí. Essa montanha aqui. E ela é muito alta. Eita, aumentou agora. Perdi tudo aqui. Olha só a altura dessa montanha. Cara, ela é muito alta. Pode ver que aqui é uma barragem. Essa barragem, ela estourou. Aqui é uma barragem. Aqui é uma barragem. Essa barragem, ela estourou. Inclusive, tem vídeo mostrando o pessoal gritando aqui para eles saírem, porque a barragem está estourando, ou seja, ela está subindo, está aumentando. Vou pegar uns vídeos aqui para vocês verem, tá? Eu coloco lá no YouTube. Deixa eu fechar isso aqui, porque vocês já viram onde é, tá? Já viram qual foi a montanha, tá vendo aqui, aí? Ó, essa parte de cá aqui mostra mais, aí. Aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui já foi, é típico... Deixa eu mostrar de perto, para você ver, ó, aqui. Veja que aqui não é um rio, tá? Esse lado aqui é rio, aí. Mas aqui não é um rio. Aqui vem água, mas ela vem água junto com lama, aí. É como se eles estivessem fazendo algum tipo de obra aqui, aí. Olha, tá vendo que não é um rio? Ele é um riozinho estreitinho, bem pequenininho, tá vendo aí? É, bem pequenininho. Mas aqui embaixo ele tá cheio de lama, aqui. Aqui embaixo ele tá cheio de lama. Aqui estava construindo alguma coisa. Não dá para saber o que é, mas olha, vários caminhões aí. Vários caminhões. Ou seja, é tipo como se estivesse construindo uma barragem aqui. Algo assim. Mas não é aquele rio grande, é um riachinho estreitinho. E aqui estava sendo construído um negócio gigante aqui. Pode ver que tem vários caminhões. Dá para ver que não é uma avalanche normal de pedra. Não, é uma avalanche de lama. Ou seja, é uma barragem que estourou. Agora, como estourou do lado da China, não tem como saber. Porque ninguém sabe aonde foi. Pode ter sido aqui bem pertinho da divisa, que a divisa é aqui. Aqui é a divisa, aí. Tá vendo aí? Tá vendo essa linha branca? Para lá é Nepal. Pra cá é China. Pra cá é China. Ela pode ter sido essa barragem aqui, que aqui pode ter sido um paredão, porque essa foto aqui é de 2026, mas provavelmente é no início de 2026. Aqui embaixo mostra, tá vendo aqui, aí? Imagem de 2026. Mas provavelmente seja no início de 2026. E eles tenham construído um paredão aqui e esse paredão tem estourado. Vamos ver outras câmeras aqui que eu vou mostrar, que vocês vão ver por outro lado, que foi uma barragem que estourou. Foi uma barragem que estourou. E como estourou do lado da China, o governo chinês não vai se responsabilizar. Tudo que aconteceu foi do lado da China. Não foi nada do lado do Nepal. O Nepal é só por onde o rio passa. E toda a avalanche que veio da China desceu para o Nepal e destruiu o país inteiro. Só que, olha aqui, aí, olha a quantidade de carro que tem aqui, olha a quantidade... aqui já é só o riachinho aqui, é só o riacho. Então, as obras começam aqui, as obras começam aqui. Vejam aqui, aí. Ó, o riachinho aqui vem por aqui, aqui ele já começa a juntar água com areia. Aí. Certamente eles estão escavando aqui, eles colocando areia para tapar a passagem do rio. E aqui é onde está sendo a construção da barragem. E vejo que aqui é um paredão absurdo de alto, olha. Olha aqui, aí. Pronto. Não estou dizendo que o problema foi aqui. Não estou dizendo que o problema foi aqui, mas foi aqui que aconteceu. Veja que aqui, aí, vem uma outra perninha de rio que desce aqui a montanha, aí. Tá vendo aqui? Isso aqui é a água que desce a montanha. Ele desce e cai aqui, aí. Aqui, cai bem aqui, aí. Olha, tá vendo aqui esse buraquinho? É essa água que desce aqui, desce por aqui, desce toda essa montanha aqui. Então, vem a água lá de cima da montanha também, beleza? Pode ter sido que ocorreu um desmoronamento lá de cima. Deixa eu ver se eu acho aqui Nepal. Vamos ver se tem as enxurradas lá. Vou ver essa aqui da Itatiaia, talvez mostre tudo. Uma avalanche de lama causa devastação no Nepal, na fronteira com o Tibete. Dezenas de pessoas morreram e centenas estão desaparecidas. As imagens da tragédia estão repercutindo. Ela fala dezenas de pessoas morreram e centenas estão desaparecidas. Não, centenas de pessoas morreram e milhares estão desaparecidas. Você pode ver que a cidade inteira foi arrasada. É claro que não acharam as pessoas ainda. Não acharam as pessoas, mas morreram centenas de pessoas. Repercutindo em todo o mundo. E para entender o que aconteceu, eu converso agora com o professor de Geografia do curso de Ciências Humanas do Terra Negra, que é uma plataforma de estudos online. Vamos ver aqui. Então, o que a gente chama na geografia de movimento gravitacional de massa. Ou seja, um grande movimento de massa gerado ou desencadeado pela ação da gravidade. É um fenômeno natural, mas que pode ser potencializado pelo homem. E o que teria acontecido, a primeira hipótese, é sempre importante a gente lembrar que agora, a partir de agora, os estudos vão se intensificar e a gente vai verticalizar em cima das possíveis causas, mas a primeira hipótese que foi identificada por esse centro de inteligência que eu comentei com você, é de que essa avalanche de gelo e de rocha teria se desprendido da montanha, logo depois formou uma barragem natural impedindo que a água do rio avançasse. E essa barragem acumulou um volume muito grande de água até que ela colapsou, até que ela foi perfurada, foi ultrapassada por esse volume muito grande de água. E justamente por isso, esse volume massivo de água chegou. Eu já mostrei que não foi isso. Pode sim ter havido uma avalanche que tenha fechado a barragem, mas eu já mostrei que a construção da barragem estava fechando o rio. A construção de uma barragem do lado da China estava fechando o rio. E o problema pode ter acontecido na construção da barragem. Muitos estão falando que foi por causa da avalanche que veio da montanha. Os chineses vão dizer isso. Eles vão dizer isso. O problema é descobrir onde foi. Isso é muito fácil de descobrir. Você pega um helicóptero
e vai lá e filma e você vai ver. Se houver o desmoronamento lá da montanha, beleza. Pode ser que desmoronou e caiu em cima daquela barragem que os chineses estavam construindo. Mas se não teve o desmoronamento, pode ter sido justamente da barragem que foi feita uma contenção ali e ele acabou explodindo, destruindo tudo. Mas pode ter havido também um desmoronamento, sim, da montanha. Mas o que é que causou esse desmoronamento? Pode ter sido escavações lá em cima da montanha também. Você viu que estão fazendo uma estrada, ou já fizeram uma estrada, que vai do pé até o topo da montanha. Então, tem muita coisa a ser esclarecida disso aí. Olha, nenhum deles está falando que foi aquela barragem. Nenhum, né? Vamos ver se a gente encontra mais vídeos aqui, onde mostra, tem um vídeo que mostra exatamente o local onde a barragem estourou. Deixa eu ver se é esse aqui. Você vê imagens que estão circulando nas redes sociais e também divulgadas nas agências internacionais. Esse aqui mostra aquilo que eu já mostrei antes. É justamente aqui essa área chinesa, aqui, isso aqui tudo chinês aí. Esse prédio aqui é o prédio chinês. Tá? Só que vocês vejam que a água já vem de lá da frente. Aqui é a divisa, é onde faz a divisa aqui para entrar para o Nepal, para a China e tudo. Mas a água vem lá da frente e ela vem daquele ponto que eu mostrei agora há pouco, que é onde tem a construção de uma barragem, sei lá o que é aquilo lá. Vem do lado da China. Você vê imagens que estão circulando nas redes sociais e também divulgadas nas agências internacionais. São imagens impressionantes que mostram a força e a violência desse tsunami que devastou o Nepal e também o Tibete. A dimensão da tragédia ainda está sendo calculada. Segundo dados da polícia do Nepal, 95 corpos já foram recuperados e centenas de pessoas continuam desaparecidas. Entre os desaparecidos estão policiais, funcionários de postos aduaneiros, trabalhadores de usinas hidrelétricas, que era uma construção feita pela Coreia do Sul, portanto, trabalhadores coreanos que estavam trabalhando lá no Nepal, e moradores da região. Igual ao que aconteceu em Brumadinho, né? Uma avalanche de lama que saiu destruindo tudo, ou seja, de uma barragem onde tinha muita água. Incluiu a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, na época, uma tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da Vale. A origem exata dessa enchente aí no Nepal está sendo investigada, mas as autoridades nepalesas afirmam que a água chegou pelo rio Botkosh, que desce pelo Tibete. Há indícios de que um deslizamento ou uma avalanche tenha formado uma barreira, interrompido. Aqui é aquele prédio que eu falei, logo no início. Que eu falei que tinha um prédio assim na frente e tinha um prédio chinês. O prédio chinês é aquele que mostrou agora há pouco, que fica mais pra cá um pouquinho aí, mais pra cá. Essa aqui é aquela parte da frente, que tem aqui é onde faz a entrada do Nepal para a China, feito por aqui. E o prédio lá é o prédio de entrada mesmo, onde faz a entrada para a China. E à esquerda daquele prédio é onde tem a construção daquela barragem, que é de onde veio isso aqui. Só que o vídeo que eu tô procurando é um vídeo que mostra a barragem estourando. E eu não tô achando esse vídeo agora. Ele sumiu, eu coloquei aqui no YouTube, velho. Para achar ele eu não achei, porque o vídeo apareceu no Instagram. E no Instagram eu não consigo achar o vídeo em procura, né? Todas essas pessoas aqui morreram, não sobrou uma dessas aqui viva, porque todo esse vale aqui foi devastado. Todos esses ônibus aqui, todos esses carros, todos esses prédios, não sobrou absolutamente nada. Não sobrou ninguém aqui. Porque quando a avalanche desceu, ela subiu esse nível aí e cobriu tudo, então morreu todo mundo. Militares, bombeiros especialistas com drones, equipamentos de detecção de sobreviventes e ainda maquinário pesado. O governo chinês destinou também verbas para poder já auxiliar nas buscas e depois para ficar também para as reconstruções que serão necessárias. 120 milhões de yuans. Veja como ficou. Não sobrou absolutamente nada. Tudo foi levado. A China não se preocupa com nada. A China ela faz obra em todo o país, ela não está preocupada com nada. Os países que ficam vizinhos à China é que tem que se preocupar, porque os rios que vêm da China e entram nos outros países vão vir com tudo que acontecer na China. A China não está nem aí, véio. A China destrói cidades, constrói pontes, destrói mata, eles não estão nem aí. Eles fazem tudo do jeito que eles querem. É barragem atrás de barragem, faz escavações, escamal todo. Lá não existe aquele negócio de proteção ambiental, não existe nada. Eles fazem o que eles quiserem. Então, os países vizinhos, o melhor é qualquer cidade que seja à beira de um rio e esse rio venha com águas da China, saiam. Porque vai acontecer coisas dessas aí, e eles não vão fazer nada. Todo mundo vai morrer e acabou, entendeu? Tem uma questão geopolítica complicada. A China, ela reivindica também o Tibete, que faz parte ali da China de certa forma, mas também tem governos autônomos. Imagens impressionantes. Aqui, aí. Eu acho que é esse aqui, vamos ver. A água está vindo e o pessoal aqui embaixo Uma inundação repentina é atingiu o Nepal nesta quarta-feira. Acreditam que uma avalanche de gelo e rochas esteja por trás do desastre. Ela teria atingido o rio Lehenkola, no Himalaia. O material teria bloqueado a passagem da água, criando uma espécie de barragem natural. Como o rio continuou correndo, a água se acumulou atrás desta barreira
que cedeu. Uma grande quantidade de água foi liberada de uma vez só e avançou pelo vale, provocando a inundação repentina. E esse não é o primeiro episódio desse tipo na região. O mesmo rio já transbordou 2 vezes em pouco mais de 1 ano. Em agosto do ano passado, a região também sofreu uma inundação depois que um lago glacial transbordou no Tibete. Vejam, vou voltar mais um pouquinho. Vejam que aqui tem tipo uma construção de barragem ou coisa assim, tá vendo aqui aí? Aqui aí, tá vendo? Vejam que é tipo uma construção de barragem. É aquele lado que eu falei agora há pouco, que fica do lado da China, que o pessoal estava construindo. Aqui na frente vai ter um monte de gente, aqui na frente assim, vai ter um monte de gente trabalhando ali, um monte de trabalhadores. E aí eles começam a gritar um para os outros que a água está vindo de lá, da barragem, que está estourando, que está subindo por cima do paredão. E ela já mostra aqui que ela está aumentando aí, já está aumentando, ou seja, a água que está vindo de lá, pegou esse paredão aí que é onde está construindo essa barragem, você pode ver que está em construção aqui, tem um monte de coisa aqui, isso aqui é em construção, e ela vai subindo, subindo, subindo até estourar esse paredão. Aí é onde está o problema. Foi a avalanche lá que desceu com tudo aí, bateu nas águas, encheu as águas e estourou essa barragem, porque eles disseram na reportagem que uma avalanche desceu, bloqueou a entrada do rio, e aí juntou água e depois caiu. Não, sabe por quê? Mesmo que desça uma avalanche, quando ela descer, a água vai continuar passando. Ela não vai bloquear totalmente a água porque não existe isso. Isso tem que ser uma barragem mesmo para bloquear totalmente a água. Então, a avalanche ela ocorreu antes desse paredão aqui. E esse paredão aqui é onde está sendo represada a água. Você pode ver que a água está passando um pouco aqui, porque ela está sendo represada nessa barragem. Essa barragem estourou, ou seja, pode ter acontecido uma avalanche lá na frente, sim, mas toda aquela inundação não foi da avalanche e não foi porque ela caiu no rio e bloqueou a água, não. Foi essa barragem chinesa aqui que estourou. Ela explodiu e toda a água desceu, vocês vão ver agora aí. A perda de gelo dobrou desde o ano 2000. Já está aumentando aqui, aí, pode ver que está aumentando, ou seja, já está estourando, só que vai ter um momento que ela vai romper de vez. Esse processo acelera o derretimento. Aqui tem uma máquina trabalhando, tem um povo aqui gritando. Esses caras que estão aqui em cima que está filmando, estão gritando para aquele lá de baixo, porque o vídeo aqui não está mostrando, mas o outro vídeo que eu vi ele mostra. Gritando para o povo que está lá de baixo. E o cara da máquina ainda tenta sair com ela. Depois ele vê que a água está subindo muito, ele desce da máquina e ele tenta correr. Aí o vídeo para e não sei se mostra se a água conseguiu pegar ou não, porque aqui você mostra que a água está descendo baixo, porque ela está saindo da represa, então ela sai pouca água. Mas aqui é um vale bem profundo. E quando ela saiu da represa, ela simplesmente subiu vários metros, 50 metros de altura, 60 metros de altura. Então, quem não tinha escapado desses 50 metros aí, que ficou 50 metros abaixo, não escapou. Morreu, porque você não tem como subir uma montanha de 50 metros rapidinho assim, do jeito que a água vinha. Veja só. E torna eventos extremos, como avalanches. Olha as pessoas correndo aqui embaixo, aí o cara ainda tá na máquina aqui, só que ele vai soltar a máquina daqui a pouco e vai correr aí. E inundações repentinas muito mais frequentes. Aqui, ele saiu agora aí. Ele desceu da máquina e correu. Mas a água já está aumentando muito, ou seja, o paredão da barragem ainda não estourou. Vou mostrar daqui a pouco que ele vai estourar. Frequentes na região. No nosso portal. Aí o vídeo cortou. Infelizmente esse vídeo não mostra. O outro vídeo mostra quando ele explode de vez e aí a avalanche sobe e não sobra mais ninguém. Não! Aqui são as pessoas fugindo. Vejo que não é simplesmente porque caiu. Por isso que eu digo, eu não sou especialista nem nada, mas eu acho muito difícil uma avalanche bloquear um rio e depois esse rio subir e a água seja suficiente para fazer isso. Não, porque se uma avalanche bloqueia um rio, logo o país inteiro vai saber, porque ali tem sempre barragens e tem gente trabalhando o tempo todo ali. Você viu do lado da China que os caminhões estão trabalhando ao longo do rio inteiro. Então tinha sempre gente trabalhando ali. Se ocorresse de uma avalanche bloquear uma parte do rio ia parar mesmo, ia segurar um pouco a água, mas ia segurar por pouco tempo, porque a avalanche ela não vai construir um paredão inteirinho assim para fazer uma barragem gigantesca com tanta água assim durante pouco tempo. Não, isso aí só se fosse durante anos, né? Durante anos ali fechando. Então, se ocorreu a avalanche e bloqueou a água, logo os órgãos já avisavam todo mundo lá embaixo, ó, ocorreu uma avalanche aqui, prepara o povo aí embaixo que pode ser que a água saia matando todo mundo. Ninguém avisou nada. Sabe por que ninguém avisou? Porque a avalanche se ocorreu a avalanche, dentro da barragem e a barragem explodiu, entendeu? Aí foi rápido, não deu para avisar nada. Correu a avalanche, derrubou a barragem e a barragem explodiu com toda a água
que tinha nela. É isso que eu imagino que tenha acontecido, tá? É muita água, é muita água. Dá pra ver nitidamente que isso é uma barragem gigante com centenas de milhões de litros de água que ficou jogando aqui. Ó. Dá pra ver. O rio é um riachinho. Eu já mostrei agora há pouco, é um riachinho. Não é isso aqui. Olha, muita água, muita água. Karen Chabla, Karen Chabla. Karen Chabla, Karen Chabla. Karen Chabla, Karen Chabla. Deixa eu ver se vê mais vídeo aqui. Aqui, aí. Olha, analise só. Se uma avalanche cai aquilo que eu acabei de falar, se a avalanche ela cai e ela bloqueia o rio, ela vai bloquear o rio realmente. Só que ela não bloqueia 100% para não passar água de jeito nenhum. Ela bloqueia. E desse bloqueio vai demorar muito para que se crie uma barragem gigantesca para sair aquela quantidade de água, porque aqui é um riacho. Aqui não é um rio grandão, não, é um riachinho. Vou mostrar daqui a pouco de novo. Então, se fosse a avalanche que tivesse bloqueado o rio, as autoridades tinham visto que tinha uma avalanche que estava bloqueando o rio e avisava todo mundo que ficava lá embaixo. Olha só, houve uma avalanche aqui, o rio foi bloqueado, está enchendo de água e logo esse rio vai estourar. Tira todo mundo que está aqui abaixo. Não houve essa informação. Pelo menos a China não deu essa informação, beleza? Então, voltando. Aqui na frente vai ter uma barragem. Aqui tem um rio, onde a água está descendo, mas lá na frente tem uma barragem. Eu acredito que a avalanche ocorreu em cima da barragem e a barragem não suportou e explodiu com toda a água que já tinha dentro dela. Não foi água que foi represada agora. É água que já estava represada já de uma barragem feita pelo homem, que já tinha milhões de litros de água, que fez com que acontecesse isso. Porque esse rio aqui ele é bem estreitinho e a vazão de água dele é bem pouquinha. Olha só a quantidade de água. Isso aqui não é uma vazãozinha pequena. Não, isso é uma vazão de uma explosão de uma barragem gigante. Maior até, eu acho que é a barragem de Brumadinho, muito maior. Olha a força absurda que está vindo isso aqui. E aqui é a barragem. Analisou agora que vocês vão ver aqui que aqui é a barragem que está em construção. Vejam, lá na frente tem mais barragem. E essa é a que estava em construção, que é a que está bem na divisa com o Nepal. Mas existem várias outras barragens nesse curso desse rio aqui. Não está mostrando aqui nenhum deslizamento de um lado, nem do outro. Você pode ver que as montanhas estão intactas. A água está vindo direto pelo leito do rio. E é muito forte a água que está vindo. E aqui está a barragem que estava em construção, que é bem na divisa. É do lado da China, mas é bem na divisa. E é essa barragem que vai ser destruída agora, quando vem a força da água. Veja só, aqui já tem uma barragem e lá na frente tem mais uma outra barragem, que é de onde está vindo essa outra água. Olha. Aqui, aí. Tá vendo que a barragem está em construção? Agora a água vai pegar nessa aqui e vai estourar essa também. Ela começa a passar aqui, mas essa barragem está em construção, ou seja, como ela está em construção, ela não tem contenção ainda. Porque aqui passava o leito do rio lá embaixo, que passava um pouquinho de água só, porque eles estavam construindo, então eles desviaram a água por um lado, passava por aquele lado ali que eu mostrei agora há pouco, e não tinha condições nenhuma de suportar toda essa água que veio de lá. As pessoas demoraram muito a correr, porque eles acharam, pô, tá sendo construída uma barragem aqui, tá correndo um vazamento. Eles passaram, não, o pessoal de lá deve estar tentando, sei lá, consertar. Eles não entenderam na hora que poderia ser uma avalanche gigantesca, né? Eu sei que as pessoas estão aqui ainda trabalhando, nós. Tem um monte de gente aqui ainda. Agora que eles começaram a correr, porque a água está aumentando aí. Olha, agora eles começaram a correr. E o cara da máquina ainda ficou tentando andar com a máquina. E tudo lá na frente já vinha sendo destruído. Você observe bem aí. Não tem deslizamento nem de um lado nem de outro. É só o vale por onde está vindo a água. Por isso que eu acredito que, se houve um deslizamento, como eles falaram, esse deslizamento, eu não consigo falar deslizamento, minha língua está amarrada. Esse deslizamento que houve foi lá na frente, direto da montanha para a barragem. E aí, como a barragem tinha muita água, essa água começou a descer com toda a velocidade, entendeu? Vamos continuar vendo aqui. Olha a força que ela está vindo. É muita água. E essas pessoas que estão falando são chineses, a língua é chinesa. Do outro lado é nepalês, a língua da nepalês é bem diferente.
Olha a força bruta dessa... É muita água, gente, é muita água. Não é uma água de um deslizamento, isso é água de barragem reprisada, velho. Aqui é aquelas estradas que eu falei, que tem um monte de estrada subindo, aqui, é uma delas aqui. Isso eles estão correndo subindo o máximo, porque a água ela subiu tão forte que ela, como eu falei, ela subiu mais de 50 metros. A altura de lá onde eles estavam, lá do fundo do leito do rio, até onde eles estavam em cima, está mais de 50 metros. Aqui já é a tragédia depois já. Então vamos lá, vou mostrar aqui no mapa de novo, para ver se a gente consegue ver. Foi bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Vamos ver o leito do rio. Observem bem, tá? Tá vendo esse prédio aqui? Especialmente esse prédio aqui. Aqui é aquele prédio que eu falei. Aqui é aquele prédio que tem uns nomes chineses, tudo aqui. Nome chinês bem em cima, assim, tá? E esses outros prédios aqui, onde eu falei que tem os ônibus, tudo aqui, e tá, os ônibus todos aqui, tá? Aqui é onde vem um rio, que é mais largo um pouquinho. E desse outro lado aqui, onde está tendo essa obra aqui, tá tudo cheio de lama aqui, tá vendo que é tudo cheio de lama aqui? Por quê? Porque aqui em cima está sendo construída uma barragem. Aqui em cima está sendo construída uma barragem. E nessa construção aqui, o leito do rio foi desviado para cá. Veja que o leito do rio está passando por aqui, mas é bem pouquinha água. Não é um rio gigante, não. Isso aqui é um riozinho, um riachinho. Aqui, ele foi desviado aqui. Aí. É um riachinho, tá vendo aí? Bem pouquinha água. Mesmo que tenha ocorrido uma avalanche e tenha represado esse rio aqui, demoraria muito tempo para esse rio virar uma barragem gigante com tanta água daquele jeito. Aqui, que é um leito de um rio bem... Só que nesse rio aqui, tem outras barragens aqui pra frente. Aqui também que o rio é bem estreitinho, olha. É bem estreitinho, velho. Bem estreitinho. Então, o que pode ter ocorrido é um deslizamento em cima de uma barragem. Que é o que eu mais acredito. É que o deslizamento tenha acontecido em cima de uma barragem. E por isso, estourou os paredões da barragem. Porque você pode ver que aqui já acabou, olha. Acabou a obra. Não tem mais obra nenhuma aqui. Aqui tá só o riozinho, olha. Daqui pra cá, tem uma perninha de rio que vem pra cá, mas não tem mais nada. E a outra perna de rio segue aqui na China. E lá na frente vai ter outra barragem. Mas é um rio bem estreitinho, velho. Dá pra ver que é bem estreitinho. Vai engrossando. Então isso aqui já tá bem distante já. Isso aqui são quilômetros dentro da China já. Então é muito suspeito. Não dá pra saber. Eu não moro na China, não moro no Nepal, não tenho ideia. Mas dá pra ver, véio, que a coisa não aconteceu no Nepal. A coisa aconteceu na China. E isso veio rolando durante muitos quilômetros até chegar no Nepal. Essa região aqui da China... ela não é muito habitada, tá? É tudo montanha aqui, então não é muito habitada. Essa parte aqui tem esse aqui que deve ser uma área militar, não sei. Parece ser uma área militar. Parece ser uma área que já foi devastada, porque pelo jeito, pela quantidade de lama que tem aqui, as imagens não dizem a data, diz que é de 2026, mas não diz a data exata. Mas o que me parece aqui é que aqui já é um local que está cheio de lama por alguma coisa que aconteceu aqui.